Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje de Flamengo 3, Santos 2. É uma vitória extremamente importante e obrigatória, visto que o Palmeiras acaba de perder para o Mirassol. Então agora nós estamos empatados em número de pontos com o Palmeiras e uma derrota atrás. Então qualquer outro resultado que não fosse a vitória sobre um time na zona do rebaixamento, que é o caso do Santos, seria uma tragédia. Então o Flamengo fez sua parte nessa rodada. Sobre o jogo, um primeiro tempo extremamente preguiçoso do Flamengo, vagaroso, sem senso de urgência. Né? Quando a gente fala urgência, não é ser apressado, mas é entender que tem determinados momentos que é preciso acelerar o jogo. E isso no primeiro tempo, muitas vezes, o Flamengo pegava a bola, recuperava a bola do Santos, podia sair em velocidade, mas preferia o toque lateral ou o toque para trás. Eu entendo que a forma de jogar do Flamengo é essa, é de cuidar da bola, ficar com a bola, tentar envolver o adversário, né, para não dar contra-ataques à toa para o adversário. Ficar com a bola até achar um espaço e poder finalizar. Porém, tem situações, e o jogo de hoje mostrou isso, em que é importante, cara, você acelerar. Nós temos jogadores velozes, né, do time titular que começou, Samuel Lino e Bruno Henrique são velozes. Então, senti falta disso no primeiro tempo. Muito toquezinho e sem movimentação. O melhor Flamengo do ano até agora, na minha opinião, é logo quando o Samuel Lino chega no Flamengo, que o Flamengo fazia muitas triangulações pela esquerda e também pela direita. Então, o jogador que está sem a bola tem que se movimentar. Isso aí o Flamengo veio perdendo. O primeiro tempo, para mim, também é um exemplo disso. O jogador que está com a bola, para dar sequência ao jogo, ele precisa que os outros companheiros se movimentem para poder receber esse passe, para puxar a marcação, para facilitar um contra um. Então o jogo só flui se tiver a movimentação de quem está sem a bola. E às vezes, infelizmente, eu percebo que o Flamengo não tem feito isso, né? Então o primeiro tempo que o Flamengo tinha mais a posse de bola, porém errava muito. O último passe ali, o Flamengo ficava rondando a área do Santos, porém sem levar perigo, porque aquele último passe, aquele passe decisivo, né, faltava. Ou errava um pouquinho, errava a força, errava o passe mesmo, e com isso o Flamengo não conseguia fazer seu gol. O Santos, por sua vez, tentava contra-ataques, na maioria das vezes não levou perigo, não lembro de nenhuma defesa difícil do Rossi, né? Eles até acho que finalizaram mais no primeiro tempo, mas sem perigo. Então o jogo estava difícil para o Flamengo. Primeiro, por essa falta de urgência. O primeiro tempo também me mostrou que o Flamengo parece assim que não entendia a importância da vitória. Nós estamos na retíssima final do campeonato, né, atrás do Palmeiras, então a gente tem a obrigação de vencer. Não adianta o Palmeiras perder como perdeu hoje para o Mirassol e o Flamengo não ganhar seu jogo, não adianta. A cada rodada que passa, para quem está atrás, no caso do Flamengo, é pior. Então, hoje, acho que faltou isso no primeiro tempo do Flamengo, de entender, sabe, a importância do jogo. Então, um jogo muito cadenciado, algumas vezes até irritante. Você ficar com a bola, beleza, mas o Flamengo também perdeu um pouco dessa velocidade do toque. Você tem que jogar, o Flamengo faz isso, principalmente pela direita. O Flamengo vai pela direita, coloca mais jogadores pelo lado direito, só que a inversão de bola para a esquerda é lenta. Quando você joga, né? O Flamengo botou lá Varela, Carrascal, Arrascaeta, o próprio Bruno Henrique, ali pela direita. O Flamengo sempre sai jogando mais pela direita. Até entendo por que é para isolar o Samuel Lino do outro lado e pegar a defesa no mano a mano.
Ele pega a bola em velocidade e a defesa vai ter que se deslocar para o lado do Samuel Lino. Só que essa virada de bola tem que ser rápida. E o Flamengo também perdeu isso, sabe? Um tempo atrás aí, a gente conseguia fazer isso com mais velocidade. Justamente como eu já falei, quando o Samuel Lino chega no Flamengo, né? Ele chega jogando muito bem e o Flamengo fazia essa virada de bola para ele mais rápido. Agora, principalmente no primeiro tempo, foi muito moroso, muito moroso. E alguns jogadores assim com a dificuldade de acertar o passe, é o caso do De La Cruz, sabe? Até acho que o De La Cruz não erra assim, como é que eu vou dizer, por desatenção ou não. É porque, cara, se você pegar o primeiro tempo de hoje, o De La Cruz não acertou nenhum passe vertical com mais de 5 metros de distância. Ele vê o jogador do Flamengo bem posicionado, mas ele não consegue, acertar um passe que vai quebrar a linha do adversário. Então, a gente errava muito passe, o Santos tentava um contra-ataque, né? Só que o Santos, qualidade técnica bem abaixo. E o Flamengo me preocupava devido à dificuldade que o Flamengo tem de pontuar contra o Z8. Z8 são os 8 piores times da tabela. Essa semana eu vi um comparativo com o Palmeiras. O Flamengo, contra o G6, contra os 6 melhores colocados do Brasileirão, é melhor do que o Palmeiras. Só que a nossa desvantagem estava quando enfrenta os 8 últimos colocados. O Palmeiras era melhor do que a gente. Então a diferença de pontos estava nessa questão de enfrentar os times que estão embaixo na tabela. O Flamengo estava me deixando muito preocupado esse jogo com o Santos, aquele primeiro tempo nosso moroso. Até que a gente consegue, depois de muito tempo, uma coisa que para mim é fundamentada, né? Um escanteio, a bola bate e rebate, cabeceia na nuca do jogador do Santos e o Léo Pereira, com muita calma, muita categoria, dá um tapinha de cobertura. Flamengo 1-0. Assim, placar justo pelo volume de jogo que o Flamengo criou, né? Porém, faltou no primeiro tempo aquele refinamento no acabamento das jogadas. No segundo tempo, outra coisa também que eu estou sentindo falta do Flamengo, antes de falar do segundo tempo, no Maracanã, os 15 primeiros minutos do Flamengo eram, no passado aí, sufocantes para o adversário. Muitas vezes a gente conseguia fazer 1-0 antes dos 15 minutos, sabe? Lá no meio do ano, ali, junho, julho, maio, era assim. A gente ia, Flamengo e qualquer adversário no Maracanã, os primeiros 15 minutos do Flamengo eram sufocantes e muitas vezes a gente conseguia fazer 1-0 e isso foi se perdendo devido a essa falta de urgência do Flamengo, falta de intensidade que teve. E no primeiro tempo foi assim, a gente faz o nosso gol num gol de escanteio, que eu acho fundamental esses gols de bola parada. Volta para o segundo tempo, aos 5 minutos, o Flamengo acelera o jogo, né? O Santos adianta sua linha de marcação, o que é um perigo contra o Flamengo. O Flamengo consegue sair jogando, acha o Arrascaeta entre linhas, na intermediária, livre, e dá um tapa de primeira. Aquilo ali é treinado, sabe? Não foi ao acaso. Aquilo ali se treina no dia a dia, essa saída rápida, e o Arrascaeta dá esse tapa de primeira para a ponta. Um belo passe do Arrascaeta, primoroso, que deixa o Carrascal em velocidade. E também fiquei bem preocupado, porque jogador do Flamengo, cara a cara com o goleiro, a chance de errar é grande, infelizmente. Só que dessa vez o Carrascal bate firme no canto esquerdo do goleiro, ao invés de bater cruzado, bateu no canto do goleiro mesmo, sem chance nenhuma. Flamengo 2-0, e depois desse segundo gol, o Flamengo passa a dominar o jogo. 5 minutos, faz o segundo gol, a torcida, que no primeiro tempo já apoiou bastante, com esse gol, né? Já bota mais pressão. O Santos começou a dar mais espaço ainda. Aproveitar para falar de espaço, acho que desde o primeiro minuto tinha muito espaço pelo lado direito do ataque do Flamengo. Por isso que quem me acompanha sabe, para mim o Varela é inútil não na palavra assim pejorativa, mas na acepção da palavra mesmo, é de não fazer diferença, inútil.
A presença do Varela não ajuda em nada o Flamengo. Qual foi a bola que o Varela chegou na linha de fundo hoje? Sabe? Defensivamente também não é um grande jogador. Então eu prefiro o Emerson Royal, que também não é nenhum craque, mas eu acho que o Emerson Royal entrega muito mais na parte ofensiva. E hoje tinha muito espaço pela direita, o Carrascal vem para dentro, então ele puxa ali, confunde a marcação, um volante que acompanhar ele, ou o lateral, então tinha o espaço para o Varela atacar o fundo, mas aí não vai porque falta técnica e um pouco de inteligência também. Então o Santos passa a dar mais espaço e o Flamengo passa no segundo tempo a jogar mais rápido, sabe? Você pode sim fazer o jogo que o Flamengo faz de ficar com a bola, porém esse jogo pode ser mais rápido, um toque mais rápido e mais vertical. Então eu percebo que no segundo tempo o Flamengo foi um time mais vertical do que lateral, né? Toquezinho de lá, toquezinho para trás. Aquilo ali vai irritando a gente. E o jogo de hoje tinha espaço para ser vertical. E o Flamengo vai criando chance, vai criando boa chance, até que sofre o pênalti, né? O Bruno Henrique, que hoje, na minha opinião, fez uma boa partida. Ele faz uma jogada muito boa no primeiro tempo ainda, que ele toca pro Arrascaeta, o Arrascaeta finaliza para fora, ele dribla o marcador, velocidade nas costas. O Bruno Henrique, se ele voltar a jogar bem, se ele fizer esse jogo que ele fez hoje, é fundamental nessa reta final de temporada, e ele tem estrela, né? Então o Bruno Henrique sofre o pênalti do Ilharão, a arbitragem horrível, sofrível, para os dois lados, assim, não estou falando que prejudicou o Flamengo ou prejudicou o Santos, assim, o árbitro ruim, sabe, que amarra o jogo, e o árbitro não viu o pênalti de campo. É um lance bizarro, assim, o Ilharão não toca na bola, o Bruno Henrique rouba o tempo do Brunarão, dá um tapinha na frente, chega primeiro na bola, e o Ilharão faz o pênalti claro no Bruno Henrique, claro, né, e que o juiz não marca. Aí vai o VAR, 2-0 para o Flamengo, nosso melhor jogador disparado é o Arrascaeta, goleiro para um lado, a bola explode na trave e sai pela lateral. Uma coisa que o Flamengo tem, historicamente isso, tá? E esse ano tá bem forte, é não conseguir tranquilizar o torcedor, é não conseguir ganhar um jogo com facilidade. O primeiro tempo de hoje foi aquele primeiro tempo morno, amarradinho ali. O Léo Pereira faz o gol de escanteio, ótimo. No segundo tempo, com 5 minutos, Carrascal faz 2-0, linda jogada do Arrascaeta. Tudo pro Flamengo explodir. Passa mais um tempo, pênalti, né? 3-0 ali, porra, fecharia o caixão. Porque 2-0 é um placar perigoso. Mais pra esse time aí, nos últimos jogos, que o Flamengo se acostumou a tomar gol. Desde que o Flamengo ganha do Palmeiras, que todo jogo toma gol, né? Uma coisa que era muito forte na gente é a defesa. Na minha opinião pessoal, eu não gosto do Danilo, sabe? Danilo, jogador lento. Depois eu vou falar do gol do Santos lá, mas ele não consegue cortar a bola. O Léo Ortiz faz muita, mas muita falta nesse time. Ele e o Jorginho. Então, o Arrascaeta perde o pênalti. Para mim, pênalti bem batido é o que entra, né? Quando você chuta a bola na trave. Goleiro para um lado, bola para o outro, mas a bola pega na trave, não é um pênalti bem batido. Aí o Flamengo, porra, dá meio que um baldezinho de água fria assim e, querendo ou não, dá um ânimo pro Santos, 2-0. Mas o Flamengo não cai de produção, continua jogando bem, continua atacando. A marcação no segundo tempo foi mais intensa também, deu menos espaço pro Santos. E numa saída de bola do Santos, o Cebolinha já em campo, ele pressiona o lateral do Santos, que cruza a bola para a área, a bola passa do zagueiro, Bruno Henrique, atento no jogo, antecipa, dá um toquezinho, Flamengo 3-0, aí eu falei, aí acabou o jogo, falei, graças a Deus ganhamos o jogo, 3-0, um jogo sem susto, a não ser aquela cabeçada do Neymar lá, que vai para fora, mas sem grandes sustos. O Santos já estava todo perdido em campo, né? Afundado não, mas na zona de rebaixamento, quer dizer, os jogadores ficam naturalmente mais tensos quando está na zona do rebaixamento mesmo, a pressão é muito grande. Então eu pensei, né? Falei, puf,
Pronto, 3-0, agora acabou o jogo. Mas, como, né, a gente não pode ter um jogo do Flamengo tranquilo, a gente toma 2 gols bestas no final da partida, sabe? Aí eu vi pouca gente, mas gente comentando assim, que o culpado foi o Felipe Luiz, que fez as substituições. Porra, tava 3-0, velho, contra um time na zona de rebaixamento, que não estava oferecendo perigo nenhum pro Flamengo, tentando um contra-ataque ou outro ali. Mas em nenhum momento o Flamengo passou sufoco. Em nenhum momento da partida o Santos foi melhor. Aí ele tirou o Carrascal para poupar, né? Tirou o Arrascaeta, tirou o Samuel Lino, que fez uma boa partida também, junto com o Bruno Henrique. Achei que jogou bem no ataque ali, tá voltando a ter confiança. Acho que aquele golaço que ele fez contra o São Paulo é importante para ele retomar a confiança. Ninguém esquece de jogar bola. Então acho que o Samuel Lino fez uma boa partida. Aí ele tirou o De La Cruz e botou o Saul, que para mim o Saul é melhor do que o De La Cruz, indiscutivelmente. Mas enfim, né? Botou Michael, botou Cebolinha, botou Luiz Araújo, pô, jogadores bons ali. Não mexeu na estrutura tática do time, não. Tirou o Carrascal, tirou o Arrascaeta, tirou o Samuel Lino, tirou, né, o De La Cruz, que não consegue fazer um jogo todo. Então não vi assim, modificações absurdas. Modificou mais do meio pro final do jogo. O problema é a desatenção, velho. O problema é a desatenção que esse time do Flamengo tem. Seja principalmente contra adversários mais fracos, que é onde nós perdemos ponto pro Palmeiras aí. Então o Flamengo precisa manter o foco, a concentração até o apito final. Aí tomamos um gol de cruzamento, que o cara passa pelo Michael, o Michael para de correr, cruza, o filho do Robinho, estuprador lá, chuta a bola no travessão, o Robinho Júnior, e na sequência a bola passa pelo meio da área, o Danilo corta de canela para o lado e é gol do Santos. Então assim, isso aos 42 para 43 do segundo tempo. Aí falta maturidade, eu acho. Falta entender que acabou o jogo, velho. Aí dá 2 minutos, um chute despretensioso, o Rossi não consegue segurar, espalma a bola pro lado, no rebote, 3-2 pro Santos. O juiz me dá 8 minutos de acréscimos, né? Não sei se teve tanto tempo, tanta paralisação para isso, mas enfim, 8 minutos de acréscimos. Aí, nesses 8 minutos de acréscimo, acho que o Cebolinha e o Luiz Araújo foram muito bem. O Cebolinha entrou bem na partida. Não que eu conte com o Cebolinha, tá, gente? Para ser destaque aí nesses jogos importantes, não. Mas entrou bem na partida, segurou bem a bola, conseguiu ganhar ali no 1 contra 1, sofreu uma falta. Então acho que nesse final de jogo, ele e o Luiz Araújo foram bem no quesito de segurar a bola ali pela esquerda. E 3-2, né? É um grande susto na gente. É inadmissível tomar 2 gols no finalzinho da partida. Então, um jogo que teria tudo, 3-0 contra o Santos, poderia ter feito o 4º gol, se continua. Entendeu? Um jogo que seria para ser Maracanã lotado, né? A gente, jogando bem, com alguns desfalques importantíssimos, Léo Ortiz, Jorginho e Pedro, né? Titulares indiscutíveis. E a gente conseguindo fazer um bom jogo. Bruno Henrique jogou bem, Samuel Lino também, né? Carrascal, Arrascaeta, Carrascal fez gol. Enfim, uma partida boa. O segundo tempo, na verdade. Primeiro tempo preguiçoso, segundo tempo bom. Aí toma 2 gols no finalzinho da partida de um time, sabe, totalmente perdido dentro de campo, sem nada a oferecer. Toma 3-2, fica aquele susto, fica todo mundo tenso. Eu tava aqui em casa torcendo pro jogo acabar. Então assim, vitória importante, importantíssima. Estamos agora com o mesmo número de pontos que o Palmeiras, uma vitória atrás, mas acho difícil o campeonato ser decidido, terminar empatado entre Flamengo e Palmeiras, né? Mas estamos agora literalmente na cola do Palmeiras.
Fica esse lado que eu acabei de falar negativo aí do jogo, 2 gols de desatenção. Aí é jogador dentro de campo, cara. Falta no Flamengo, sabe? Um jogador comandante, assim, sabe? Que oriente o time, cobre. Falta uma liderança dentro de campo. Para mim falta esse jogador. Mas, enfim, vitória importante. Lembro mais pela derrota do Palmeiras lá em Mirassol. Agora não dá para levar a sério, né? É um campeonato que tem jogo em data FIFA. A gente não vai ter Arrascaeta, não vai ter Carrascal contra o Sport, né? Mas acho que dá para fazer um bom time e vencer. Agora, todos os jogos do Brasileirão são uma final. Todos os jogos. Faltam 7 jogos. Então, tem que entrar em 7 decisões. Não dá para entrar da forma que o Flamengo entrou no primeiro tempo. Toque de bola, lento, preguiçoso, sabe? Não dá. Tem que ser o segundo tempo, tirando os 2 gols ridículos que tomou no final. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras, abraço e até a próxima.